Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para falarmos do KNCR11, fundo da Quineia, da gestora Quineia, fundo de papel que investe em crédito de ótima qualidade, né? Acompanhando isso, a rentabilidade comparada com os outros, a gente até vai ver os indexadores, né? E as taxas pré-fixadas são menores do que outros fundos de papel que a gente vê, né? Que tem uma taxa média ou alta. Esse fundo está pagando um dividend yield de 11,45 quando a gente pega os últimos 12 meses. Tá? Tá sendo negociado a R$ 103 praticamente e chegou a ser negociado a R$ 95 nos últimos dias. Se a gente pega o gráfico aqui, ó, lá em. Não, na verdade, os R$ 95 de um ano foi antes. Foi lá começo mês 3, mês 4 de 2024. Mas quando a gente pega essa queda recente, ó, chegou a ser negociado a 96. Então pode ser que pintou uma oportunidade, eu não sei quem comprou, né? Mas foi bem interessante. Agora já subiu, tá no PVP 1.01. Fundo de papel, eu pelo menos, só relembrando esse vídeo, e nenhum dos meus outros vídeos são uma recomendação de compra e de venda, mas fundo de papel me baseio muito pelo PVP, né? É uma métrica, um indicador bem justo, né? Então aqui eu gosto de comprar perto de abaixo de principalmente, né? Se o fundo for bom, né? E tiver descontado por questões macroeconômicas, que nem a gente viu muitos fundos de papéis ultimamente, né? Incluindo esse que estava sendo negociado a R$ 96, estava abaixo do valor patrimonial, né? Lembrando que o valor patrimonial acompanha também quando os CRIs desvalorizam. Enfim, então um indicador ótimo para você analisar fundo de papel, né? É o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Se está no 1, tá justo. Acima de 1, se tiver um pouquinho, ok, os cotistas estão vendo valor, os investidores estão vendo valor, então estão pagando um prêmio ali. Mas é sempre bom tentar pagar ali muito próximo de um pouco menos, né, se possível, mas nunca aceitar um ágio muito alto, tá? É uma recomendação que eu faço, né, para quando você vai analisar fundos de papéis, sempre olhar o P sobre VP e tentar não pagar um ágio grande. O último rendimento foi 95 centavos e o próximo rendimento vai ser R$ 1, tá? A gente vai ver o relatório gerencial que justifica esses 95 centavos. Então, indo para o relatório gerencial, a gente tem aqui, né, de novembro de 2024, vai pagar 95 centavos. Aqui até a taxa média, né, do MTM, né, negociada a mercado, então CDI mais 2,38%, uma taxa ali bem high grade, né? A gente vê outros ali CDI mais 4, CDI mais 3,5, alguns CDI mais 5 quando é high grade, né? High grade não, high yield, né, que é altos retornos, esse daqui é mais high grade, né, defensivo, CDI mais 2,38. Posição ao final do período, né? Então aqui eles comentam que eles têm 94,4% em CRIs, 1,7% em LCI e 3,9% em caixa, que é ainda muito também ali por conta da última emissão. Aqui eles comentam do encerramento da primeira série da 11ª emissão de cotas, que a gente tem a taxa, 1,08%, ok? Distribuição de dividendos, né? Então, para quem tem o ticker KNCR11 recebeu os 95, mas também tem quem participou da 11ª emissão, que a gente tem o ticker KNCR13, que recebeu 90 centavos, e KNCR14, que recebeu 30 centavos. Aqui depende também, né, de quando você recebeu o ticker, né? Se foi no começo do mês ou no final. Então, acredito que o KNCR13 é para quem participou da emissão, KNCR14 é para quem participou de alguma sobra, né? Então, recebeu depois esse ticket, e aí acaba com o rendimento menor, né? Porque você não está desde o começo do mês participando, né, dos rendimentos. Rendimento mensal, 117,6% do CDI, líquido de IR, né? Esse rendimento. E aqui a gente tem as principais movimentações que eles comentam, né? As duas movimentações, compras de 2 CRIs, no valor total de 103 milhões. Então a gente vai ver as taxas aqui, né, seguindo a média do fundo, né? CDI mais 2 e outro aqui CDI mais 2,60. Esse daqui para o JSRE, esse daqui é um hotel Hilton Copacabana. Então taxas aí, como eu falei, bem defensivas, bem high grade, né? Aqui eles comentam esse ofício circular da CVM, né, que
que eles comentam, né? A CVM determina que os fundos de investimento imobiliário, ou seja, os FIIs, devem distribuir rendimentos com base exclusivamente no lucro contábil ou no lucro caixa, sempre respeitando o mínimo de 95% do lucro caixa da visão acumulada, independentemente do modelo escolhido. Então, aquela regra que a gente sabe, né? 95% deve ser distribuído. E aqui eles comentam que o KNCR11 e todos os outros fundos de papel da Quineia são lucro contábil. Aqui não especifica que os outros também são, né? Mas a gente, quem acompanha, ou se você não sabe, agora sabe que todos os fundos de papéis da Quineia são lucro contábil, né? Aqui o resumo da carteira, então a gente tem 94,1% em CDI com uma taxa média MTM de 2,38% e uma taxa de aquisição de 2,16%, né? Esse MTM, como eu falei, porque os CRIs eles são negociados a mercado, então a taxa negociada a mercado agora a gente está em 2,38%. Ok, tem CRI indexado à inflação, 0,4%, mínimo, tem LCI, 1,7% da carteira, e tem o que está em caixa, né? Corresponde a 3,9%. Alocação por setor, né? Escritórios é a maior parte, 51,5%, shoppings 20,1%, logístico 10,3%, são as três maiores concentrações. Aqui o gráfico de rosca, né? Mostrando aqui que a maior parte é CDI. A liquidez do fundo, bem bacana, o fundo aí enorme, né? Que tem uma liquidez bem alta. E aqui a DRE. Então, se a gente pega novembro, ó, aqui novembro teve um resultado de 86 centavos e distribuiu 0,95, ok? Então, tem aqui os resultados da LCI, que é uma parte mínima. Aqui a maioria do CRI, né? 65 milhões. Isso, milhões. Tem as despesas, tem o resultado do dinheiro que estava em caixa, ok? Então aqui a gente tem o descritivo de onde que veio o resultado. Aqui fala que o resultado foi impactado negativamente pelo número de dias úteis de novembro. Não só esse, mas alguns outros fundos, principalmente em CDI, foram impactados. E aqui eles comentam da reunião do cupom, né, realizada 6 de novembro, que deliberou por elevar a Selic ao nível de 11,25% ao ano. Hoje a gente já tá, aqui essa reunião tá um pouco atrasada, né? Hoje a gente já tá falando de uma Selic em 12,25, com dois aumentos aí nas próximas duas reuniões de 1% cada, né? Então a gente tá falando de uma Selic agora de 12,25, que segundo a reunião do cupom, né, comentaram que vai subir para 14,25. Bacana. Aqui os rendimentos mensais dos últimos meses, né, o histórico que eles guardam. A cota diária, né, então se a gente está falando aqui numa cota sendo negociada a R$ 103, a gente pega aqui R$ 103, a gente está pagando aqui um CDI, né, tá tendo um rendimento de CDI mais 1,90%, tá? Então é um spread até menor do que a média que eles aquistam, né? Ok, se a gente desce aqui também tem a carteira de ativos, então ó, é um fundo imobiliário com vários CRIs. A gente pega aqui as maiores concentrações, ó. A gente tem a maior concentração de 5%, né, de um devedor aí bem confiável, né, JHSF. O segundo aqui, mais concentrado, tem 4,3% do PL. O terceiro, 4,2%. Até que é um pouco concentrado, né? Tem outros fundos imobiliários menos concentrados, mas como eu falei, né, são CRIs de ótima qualidade, com ótimos devedores aí, então não vai gerar estresse com certeza. Principalmente essas maiores concentrações, né? Então, até se a gente olha outros aqui, o XPLG, BTGMOL, BRCR, também bem bacana. Carteira de ativos, né? Aqui continua a carteira de ativos, como eu falei. Aqui, acompanhamento da carteira, né? Eles comentam foram realizadas assembleias de determinados ativos investidos pelo fundo. Segue um movimento que merece destaque. O CRI Even Stock foi realizado uma AGT para aprovar postergação do início do cálculo do LTV da operação. Então, quem quiser mais informações, aqui tem até um vídeo que tem esse comentário. Então, bem bacana, um relatório bem completo, aí, bem interessante. E aqui o resumo dos ativos, para quem tiver interesse a saber mais a fundo, um por um. Então, bacana, aqui no final a gente tem uma tabela bem interessante, né, que mostra o KNCR como
baixo risco, né? Que a gente tem um acelerômetro aqui, né, que mostra na parte de menor risco. Se a gente desce aqui e procura o KNCR nesse mapa, né, a gente encontra ele aqui, que é em CDI, menor risco, e como a gente sabe, né, quanto menor risco, tende a ter um menor retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, pelo menos é o que a gente espera. Se a gente vai ter um maior risco, a gente quer um maior retorno. Nesse daqui, menor risco, menor retorno, e atrelado ao CDI, então está isolado aqui no quarto quadrante desse mapa. Bom, a princípio é isso, a gente pode partir para o resumo aqui, ler de forma rápida, então vamos selecionar o KNCR11 aqui nos fundos de papel. Então, cadê? Onde que ele tá? Tá estranho, não tá aparecendo aqui. Deixa eu atualizar aqui, que ele vai aparecer. Só para a gente fazer um resumo e partir para o cálculo do preço que dá para a gente ver se está interessante ou não, né? Enfim, então a gente vai selecionar aqui o KNCR11, vamos procurar aqui, ó, agora apareceu. Então a gente tem um resultado que a gente já comentou de 86 centavos, pagou 95, reserva acumulada ainda tem 9 centavos, tem o duration dos CRIs, né, de 4,2, maior porcentagem CDI, tem a taxa que eu comentei de 1,08 e a gente vai usar esse CDI mais 2,16 para fazer o nosso cálculo, né? Então quando a gente vai aqui no cálculo do papel, vamos primeiro colocar o VP do fundo, que é... A gente vai procurar aqui o VP do fundo, no Status Invest mesmo. A gente poderia até pegar no site da Quineia, que é mais atualizado, mas esse aqui tá ótimo, 101,52. Então, 101,52. Aqui no retorno do fundo, vamos atualizar também essa medida, que eu não vou considerar a inflação, então vou colocar aqui vezes 0, vou considerar CDI. A taxa é quanto mesmo? A gente está falando de uma taxa do fundo de 1,08. Então, aqui eu vou colocar 1,08. E uma taxa média de MTM, né, dos CRIs, é quanto mesmo? CDI mais 2,16. Então, aqui vou colocar 2,16, né? Então, a gente dá o Enter e a gente tem um preço teto de R$ 92. Quando a gente vê por quanto está sendo negociado... Ah, não. Outra coisa, né, que não dá para esquecer é o spread, né? Como eu falei, é um fundo ali que eu vou colocar um spread, né, de 2%, que é o mínimo que eu aceito, mas o que eu uso para os fundos imobiliários de menor risco, que tenham uma maior qualidade de devedor, maior qualidade de imóveis, né, no caso de fundo de tijolo. Então, quando a gente coloca esse spread de 2%, a gente tem um preço teto aí de R$ 99. E quando a gente vê por quanto está sendo negociado em R$ 103. Então, nesse meu cálculo que eu uso, esse fundo poderia não estar interessante. Claro, né, tem outras coisas que você deve avaliar, que é qualidade do fundo imobiliário, qual é o histórico dele que ele é negociado, ele é sempre negociado com um pouco mais de ágio, ou não, ou mais no valor patrimonial, ou menos. Enfim, é uma ótima gestora, tem ótima transparência, é um fundo aí de quanto de patrimônio? A gente está falando de 7 bilhões e 339 milhões, então ali com certeza um dos melhores fundos da bolsa. Então, mas claro, eu faço esse cálculo, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, não quer dizer também que não está interessante, mas é um valor que eu uso para me basear. Se a gente vê, até nos últimos dias ele chegou nesse preço, né? Então pode ser que foi interessante para alguns, né? Não quer dizer também que eu comprei, mas a ideia era trazer essas informações para vocês, esse cálculo, e obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.